tudo bem? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre um resumo das obras de Memórias de um Sargento de Milícia. Eu sou Isadora, ela é Lívia e ela é Dimitri. A gente vai falar um pouquinho sobre a obra. Bom, antes do nosso resumo, eu vou começar falando uma breve biografia do nosso autor. O nosso autor é Manuel Antônio de Almeida, que nasce em 1831, no Rio de Janeiro. Seu pai vai falecer logo quando ele é criança, e sua mãe vai começar a ter algumas dificuldades financeiras para criá-lo. Em 1844, ele vai estar entrando no colégio de Pedro II, que na época era nomeado um dos melhores do Rio de Janeiro. Depois do colegial, ele vai estar entrando na faculdade de medicina, e nesse tempo ele precisa arrumar alguma forma dele estar se sustentando. E é aí que ele vai começar na sua carreira de jornalista. Nessa época, ele vai estar escrevendo a sua obra mais famosa, que é a Memórias de um Sargento da Milícia, que foi publicada em forma de folhetim em 1852. Nesse tempo, ele vai conseguir se formar em medicina na faculdade, porém ele tem se encontrado na profissão de jornalista. E é aí que ele vai começar a ser jornalista, escritor e servidor público. Nisso, ele vai conseguir um cargo na Tipografia Nacional e vai começar também a escrever e dirigir alguns teatros que ficaram mais famosinhos na época. Porém, em 1861, ele vai ser convocado para uma missão oficial no norte do Brasil, mas o navio que ele vai estar vai sofrer um naufrágio. E assim ele vai falecer em 1861, com 30 anos de idade. Agora, falando um pouco mais sobre a nossa obra, o gênero dela é romance. A época é o romantismo e o tempo que ela se passa é o Brasil joanino, que é basicamente quando Dom João VI estava aqui no Brasil governando. A obra ela se passa no Rio de Janeiro e é narrada em terceira pessoa. A história ela vai começar em um navio que vinha de Portugal para o Rio de Janeiro. Nele estava Leonardo Pataca, que tem esse nome Pataca justamente por gostar de ganhar dinheiro e gorjetinhas no trabalho, que aí já começa uma crítica sobre a corrupção do Brasil naquela época. Nele, ele se encontra com Maria de Hortaliça e acabam ali criando um caso. E depois de 7 meses, nasce o protagonista da nossa obra, que é Leonardinho, que por mais de ser prematuro para aquela época, ele era bem desenvolvido e já meio que grande para o tempo de vida que ele tinha. Então meio que também começa para o leitor um mistério de que se Maria Hortaliça tinha um caso antes de embarcar no navio ou não. Porém, esse nem foi tão retratado na obra e a obra tem um clima mais leve e humorístico. Leonardinho, ele vai crescendo e conforme ele vai crescendo, ele vai se tornando meio que um malandrinho para as coisas daquela época. Então, acaba que numa situação que o pai dele vai pegar a mãe dele, que é no caso Maria Hortaliça, com um marinheiro meio que traindo ele na cama. Então, ele vai expulsar os dois, Maria Hortaliça e Leonardinho, de casa. Nessa época, o Leonardinho ainda tinha apenas 7 anos. Então, gente, eu vou dar continuidade no que a Lívia estava falando sobre a história de Leonardinho. Então, quando ele foi expulso de casa junto com a sua mãe, ele tinha apenas 7 anos e já era bastante malandro, né? Então, ele acaba indo morar com a sua madrinha e seu padrinho, a comadre e o barbeiro. Nessa época, Leonardinho era bem malandro e ele continuou com essas travessuras por o resto da sua vida praticamente. Na escola ele era malandro, na igreja ele era muito malandro, fazia travessura com todas as pessoas, com quem aparecia na frente dele ele não gostava, ele dava um jeito de fazer uma malandragem. Então, o tempo foi passando e o Leonardinho foi crescendo, mas a malandragem não deixou ele de lado. Então, ele vai começar, junto com a sua tia, a frequentar uma casa, a casa de Dona Maria. Lá, ele vai se apaixonar pela filha dela, a Luizinha. Só que ela, a Luizinha, vendo que ele não era um tão bom partido assim, ela acaba recusando ele e que se casando com outro homem. Assim, muito triste pela sua desilusão amorosa, Leonardinho acaba caindo numa vida de vagabundagem. Bom, um tempinho depois disso, o seu padrinho acaba morrendo, o barbeiro. Então, sem muitas opções, ele acaba morando com o seu pai. Mas como no começo da história ele estava solteiro, porque a mãe de Leonardinho tinha caído, ele já estava, depois de muito tempo, com outra mulher. Mas quando o Leonardinho chega lá, ele não tem um bom relacionamento com essa mulher, a sua madrasta. Então, depois de umas semanas ali, ele acaba tendo muitas desavenças e uma maior ainda que faz ele ser expulso de casa. Assim, ele vai dormir assim e morar junto com umas mulheres solteiras. Lá nessa casa de mulheres solteiras, ele vai conhecer uma mulata, que vai ser o seu segundo grande amor. Ele
encontra seu segundo amor, Vidinha, e enquanto ele tem esse caso com ela, ele consegue um emprego na luxaria do rei, a despensa do rei. Nesse emprego, nessa luxaria, ele tem um caso com uma terceira mulher, que é a esposa do Torjo Largura, que descobre e o despeja do emprego. Sem emprego, ele então é preso pelo major por arruaça, vagabundagem, por preguiça, e o major o coloca como soldado, ele não realmente o prende, para tornar ele um homem, para ele parar de fazer bagunça. Logo depois dele se tornar soldado, ele continua aprontando. Então o major realmente se irrita com ele e o prende de verdade dessa vez. Leonardo, sem ter o que fazer, pede ajuda à madrinha, que chama a amiga, Maria Regalada, que é uma antiga amante do major. A amiga, então, pede ao major que solte Leonardo. A condição para isso é que ela moraria com ele, ela viveria com ele. O major, então, não só solta Leonardo, como ele o promove a sargento. No entanto, ele era um sargento brigadeiro. Sargentos brigadeiros não podem casar-se. E logo em seguida de tornar sargento, ele reconheceu Luizinha, que era seu primeiro amor, que estava viúva do seu marido, que tinha acabado de morrer. Ele recorre então ao major, que o manda para as milícias, e logo em seguida de entrar para as milícias, ele se casa com Luizinho.